como passaram essa quinzena. Eu passei bem, passei corrido, mas passei bem. E agora estou resfriada. Ah, pegou do marido. Peguei, peguei. Acho que muita correria, né? Muita coisa para fazer, mas foi tudo bem. E eu estou bem também. Oi, Suzana, boa noite. Então, hoje nós vamos começar a ver as práticas, né? A parte mais prática do livro, onde ele vai falando daquilo que a gente já está ou deveria estar experimentando, né? Quem gostaria de começar? Pode ser eu? Pode. Eu estou ansiosa para começar essa parte prática. Eu entendi alguns exercícios e fiz essa semana pela manhã. E o Yoga Nidra eu faço também, não todas as noites, mas algumas noites eu faço. E tenho algumas experiências dessas práticas aí e já experimentei os benefícios, mesmo que pouco, sem ter uma continuidade, mas já sinto os benefícios dela. Eu estou ansiosa para ver todo o movimento correto para poder praticar com frequência, que eu acho que vai ser muito bom para mim. Tereza, mesmo depois de tanto tempo aparece dúvida. E eu, como tenho muita dificuldade de manhã, eu fico sempre tentando arrumar um jeito de arrumar um treco para dar certo para mim, entendeu? Que o negócio aquilo não dá muito bem para mim ainda, né? E eu me lembrava já de ter lido da outra vez, que está aqui na página 51, bem lá em cima, ele fala assim, que não é para a gente ficar tentando fazer tudo nas aulas, repetir tudo, porque é coisa demais. Para a gente tentar integrar o que aprendeu em pequenas cápsulas e praticar durante o dia. E quando o tempo permitir ou quando a gente estiver com o ânimo apropriado. Enfim, então isso para mim é ótimo, né? Mas logo em seguida ele fala assim, o sujeito aqui vai lá e fala, acordei há 2 horas e estou praticando Yoga Nidra. Isso eu não faço, porque isso é um exagero. Mas aí ele responde, você está praticando errado, porque aí vem toda aquela coisa de falar que a gente deve fazer na hora que acorda, por causa do subconsciente e tal e tal. Então eu achei que tem um choque de opiniões, um choque de orientações, porque uma ambiguidade. Uma ambiguidade, isso. Uma ambiguidade aí, porque a leitura ao texto, que está muito mais bem detalhado e determinado, que é sobre o subconsciente, sobre os estados da mente e tal, me tiram da minha zona de prazer, entendeu? Me tiram de novo da minha zona de facilidade, que é falar assim, eu de manhã não estou bem, eu vou fazer um pouco mais tarde. E é claro que eu entendo o que está escrito, mas eu vi essa ambiguidade, queria que você falasse isso para mim. Uhum. O que eu percebo é que a gente precisa fazer a leitura e, de alguma forma, trazer para as nossas realidades, integrar o que a gente está lendo com aquilo que é possível nas nossas vidas.
né, das nossas rotinas. Então, aqui especificamente, apesar dele citar o Yoga Nidra, ele está falando muito mais da prática da manhã, né, dos mantras. Né? Então, o que ele quer que a gente faça de manhã, especificamente, é o mantra. É aquilo que a gente precisaria fazer algum esforço para fazer de manhã. Aí ele coloca, tem que ser a hora que acordou. Ah, mas eu divido a cama com alguém, como que eu vou fazer isso a hora que eu acordo? Né? Então, eu acho que a gente pode pensar é que existe um período na manhã que a gente reconhece esse lugar do subconsciente presente. Ainda tem resquícios do sono, dos sonhos, a gente ainda tem a mente um pouquinho mais lenta, né? Durante esse período, é indicado que a gente faça o mantra. Agora, se a minha mente já, como a Sandra sempre fala, né, da mente dela, ela já acorda 10 mil por hora. Se você já acorda com essa energia total, você não vai receber esse benefício que ele está falando, que é do inconsciente, tá? Mas se você tem esse período de ainda uma sonolência, ainda um reconhecimento da presença dessa onda alfa, né, até ela se estabilizar, então você pode usar esse período para fazer o mantra, tá? O Yoga Nidra, ele pode ser feito em outros momentos. Ele vai falar lá atrás, a hora que ele for falar do Yoga Nidra, ele vai falar que pode ser feito quando você chega do trabalho, 6 horas da tarde, pode ser feito para dormir, se você tem insônia, né? Tem outros momentos que você pode usar o Yoga Nidra. Então, fica confuso porque não é esse tema que ele está falando especificamente, nesse trecho, tá? E aí, lembra quando a gente começou os estudos, que eu falei, o yoga, ele vem de um lugar muito radical, de um lugar onde tudo é certinho, né? De um lugar de uma disciplina e uma austeridade muito ampla. Quando ele traz essa frase que você leu aqui em cima, de você se respeitar o dia que não dá para fazer, para mim isso é revolucionário, tá? Porque é a aceitação das nossas possibilidades, né? Então, vou me programar para fazer Yoga Nidra todo dia, 6 horas da tarde, quando chego do trabalho. Mas, tal dia, eu cheguei com TPM e não tinha nem força para fazer o Yoga Nidra, por exemplo. E não ficar se culpando, né? Não deixar isso virar um martírio, algo assim, nossa, preciso fazer de qualquer jeito, né? Quem tem o perfil perfeccionista sofre muito com essas coisas. Entendo. Então é porque lá eles estão dedicados a isso, né? A vida é fazer isso, né? E a nossa não, nós temos muitas outras obrigações também. Maria, tá bom. Tá. Então posso continuar, porque eu me sinto muito melhor, eu me sinto bem com as minhas desorganizaçãozinhas. E quando eu vejo de novo alguém falar para mim, tem que ser no horário, aí eu falo, ué, mas eu estou me sentindo bem. Então tá bom. Tiramos. Eu ainda continuo, Tereza, com a minha falta de disciplina, né, para fazer os mantras. Eu acho que eu já superei, enfim, eu já decorei, eu não precisaria de recurso de áudio, né? Isso foi muito interessante, né? Porque eu aprendi, depois eu fiquei um tempo, confesso, sem fazer, mas eu não me esqueci. Se eu sentar para fazer, né, até os 32 nomes de Durga, impressionante como eu consigo fazer.
eu ouço o seu áudio, mas flui. Eu fiquei encantada de perceber que eu ainda tinha memória, né, de conseguir fazer, mas me falta disciplina. Eu acho que... E eu tento fazer isso, né? Teve uma época que eu fazia bem nesse momento de acordar sonolenta. Tem dias que eu já acordo ligada, então aí eu acho que perdi a hora, né? Já estou antecipada na hora. Mas quando eu consigo ainda estar sonolenta e consigo sentar e fazer, aí eu me sinto uma vitoriosa, entendeu? Assim, eu consegui fazer, faz sentido, entendeu? Mas eu ainda preciso de bastante disciplina, e eu acho que é isso que na minha vida eu sei que falta, né? Eu não tenho disciplina para fazer uma série de coisas. E eu sinto falta, né? Eu sinto falta de ter disciplina para algumas coisas. E para fazer os mantras, é isso. Eu vi, bom, são 60 não, né? São, enfim, 62 anos acordando num estilo correio, talvez. E daí mudar um pouco isso. Enfim, acho que é um processo também, né? Acho que é um processo, mas acho que, no seu caso, você precisa trazer o tapa, sabe, a tapácia que a gente falou, no sentido da disciplina, né? Que a gente até conversou a aula passada sobre isso, né? Os horários de comer, os horários de dormir, sustentar uma rotina mínima básica que vai te auxiliando a criar mais rotinas, né? Mais disciplina. Quando você fortalece uma disciplina, você está fortalecendo todas as outras. É um calor interno que a gente gera que pode ser usado na vida, né? Então, talvez trazer esse tapas, que pode ser vou fazer o mantra, ou vou me alimentar na hora certa, né? Ou vou me exercitar, algo nesse sentido que vai te ajudando a fortalecer uma rotina. Rotina é essencial para a nossa saúde. A medicina ayurvédica vai falar muito dos benefícios de rotina. Faz sentido, Sandra? Sim, sim, eu tenho, assim, não que eu não tenha disciplina para algumas, ou, enfim, eu me alimento sempre no mesmo. Algumas coisas eu consigo manter numa rotina, entendeu? Mas, enfim, coisas novas, eu ainda não estou tão disciplinada. E eu acho que também foi uma mudança de vida muito grande, né? Uma situação de quem trabalhava, tinha toda uma rotina, para uma situação de aposentada, num outro local, com uma pandemia no meio do caminho, onde a gente alterou toda a rotina de vida. Né? Então, eu acho que isso é forte, né? Isso muito forte. Muito nós, né? Todos, eu acho. Por isso que eu acho que tem que entrar como um tapas. Porque se você não trouxer uma força e um esforço nesse sentido agora, você não vai conseguir fazer. Porque tem toda essa outra condição que foi criada, né? Esse negócio de disciplina é muito complicado, porque para mim também é complicado isso aí. Mas eu me lembro, meu pai,
ele trabalhou até os 80 e tantos anos, 80 e pouco. E quando ele parou de... E meu pai, ele morava a uma quadra do Pão de Açúcar, do Eletrorradiobrás, lá como é que é aquilo. Pão de Açúcar, ali da Independência, ele morava ali. Ele ia de carro, ele era uma quadra, ele ia de carro. Não ia a pé de jeito nenhum, não fazia exercício em hipótese nenhuma. Quando ele parou de trabalhar, ele entrou na academia. E acho que como ele tinha parado de trabalhar, e ele sempre foi muito disciplinado, ele falou, o que eu vou fazer agora? Ele nunca faltou na academia. Até o fim da vida dele, ele ia todo dia na academia. E eu peguei isso, falei, gente, olha esse negócio que ele está fazendo, né? Aí quando eu fui me aposentar, e o Charles também, eu falava, Charles, escuta, aposentar, a gente tem que ter disciplina até para o lazer. Você tem que falar assim, eu vou passear, e vai, porque senão você vai ficar enrolada e não vai ter nada, a gente vai ficar sem nada. Então eu tenho muita consciência disso, assim, de que eu acho que tem que ter uma rotina e tem que falar que vai, né? Etapa, então, que chama, né? Tapas. Etapas, mas não é fácil, não. Não é fácil, não. Ainda mais uma coisinha assim que a gente não gosta muito, ou que tem que aprender, né? Que a gente vai ficando mais preguiçosinha, sei lá. Ter disciplina não é para os fracos, não. Tem que batalhar a bichinha. E eu acho interessante que, assim, algumas coisas que são mais da nossa natureza, né? Se a gente é trabalhadora, por exemplo, não é um problema acordar cedo e se dedicar ao seu trabalho, né? Isso não é algo que tende a ser um grande problema. Mas aquilo que é voltado para o autocuidado acaba ficando de lado, né? A gente é onde a gente se permite não ser disciplinado, onde a gente se permite pisar um pouquinho na bola. Com quem que a gente está pisando na bola? Com a gente. Então a gente não pisa na bola com ninguém, faz tudo pelo outro, né? Não, nem atrasa, né? E com a gente acha que pode ser menos. Eu digo assim, não porque eu consigo praticar, porque eu acho difícil. Eu tenho dificuldade. Mas eu consigo perceber. Esse que você está falando agora, também, uma vez eu morava aí em Ribeirão. Tinha tanto problema na família, tinha gente doente, tinha vovó na cama, tinha isso, tinha aquilo. Eu fui inventar de fazer faculdade, era uma correria. Eu ficava exausta. Teve um dia que eu cheguei em casa, aí alguém me falou para ir a algum lugar passear à noite. Eu falei, não vou, que eu vou descansar. Fui para casa assim, pensando, vou tomar um banho e vou descansar. Alguém lá apareceu com cólica de rim, no meio daquela confusão. Aí lá vou eu, né, atrás da cólica do rim lá. E resolver, e daí leva no médico, e toma remédio, vai na farmácia e faz tudo isso. Então, desde esses exemplos, eu fico pensando, eu falo, a gente, para ir passear não tem energia, né? Para ir descansar não vai. Mas se aparece uma cólica de rim, você vai, né? Então, tem que prestar atenção nisso, tem que ser firme nisso, tem que ficar tendo a ideia, porque isso foge da cabeça da gente. A coisa mais fácil que tem no mundo é falar assim, hoje eu estou cansada. Hoje eu não vou não, hoje eu estou cansada, hoje meu filho telefonou, hoje qualquer coisa aconteceu, né? A gente fica... É cheio de exemplo na vida da gente de coisa que a gente deixa de lado. Deixa as coisas pra gente, a gente tem... Bom, eu tenho, né? Eu também conheço gente que não faz isso aí, não. Tem gente que é justo ao contrário, viu? Que faz tudo só para si. Mas, enfim, é uma disciplina que a gente tem que buscar mesmo. Tem que buscar essa ajuda aqui em algum lugar, que eu acho que a yoga traz para a gente, né?
Eu acho Uma, que quando o yoga traz isso como ferramenta, ele não está dizendo que é fácil. Ele está é, propondo uma ferramenta para nos auxiliar nesse caminho, né? Porque é isso mesmo, é uma dificuldade para todo mundo. E eu me incluo nisso, não me tiro fora, não, né? Acho que é um desafio, né? Sustentar os nossos autocuidados, as nossas disciplinas e os nossos momentos de nutrição, né? Porque a gente precisa se nutrir, não só ficar dando, né? Tereza, Hum, eu estava aqui pensando, né? Essas pequenas cápsulas que ele propõe para a gente estar integrando e praticando durante o dia, seria o passo a passo. Eu fiquei pensando, né, que a gente vai dar para chegar na consciência e fazer o mantra é sadhana que fala? Sadhana da sabe? manhã? É sadhana da manhã? Para poder chegar no mantra completo, das 11 vezes de um mantra, 11 vezes do outro, 3 vezes do Durga, para a gente chegar no momento de conseguir fazer num horário adequado, né? Assim, descobrir, às vezes tem gente que precisa. Eu, no começo, eu acordava e já levantava e ia para outro lugar fazer, né? Só que eu fazia um monte de coisinha antes. Aí depois eu ajustei, vi que precisava ser um pouco mais cedo. Aí eu pus um horário muito mais cedo no começo, porque até a gente descobrir o caminho, a gente precisa de um tempo maior, né? E até aqui no começo do livro ele fala, né? Como eu posso encaixar a prática de yoga na minha agenda, né? Então, assim, no começo a gente até fica com isso na cabeça. Mas à medida que a gente vai praticando, é como na rotina da gente, né? Se eu vou fazer algo que é bastante complexo, no começo eu demoro um tempo maior, à medida que eu vou praticando, o cérebro vai entendendo aquele movimento e aquilo vai ficando mais rápido. Então, no começo eu gastava muito mais tempo. Hoje já gasto muito menos tempo da minha rotina, né? No começo dava menos prazer, porque era difícil entender, escutar, né? Os meus órgãos, né, dos sentidos traduziam isso para mim como algo estranho, né? Agora eu tenho, assim, por exemplo, um relato, né, que você pediu para a gente estar percebendo, né? Também traz essa questão aqui do livro, né? Na página 52, ele fala sobre a faculdade do subconsciente estar no meio como um elo entre o consciente e o inconsciente. Como a fonte onde a mente pode ser fortalecida, a criatividade pode ser desenvolvida, a positividade pode ser adquirida. Então, eu peguei esse trechinho e fiquei pensando no quanto eu melhorei as minhas questões, por exemplo, quanto minha mente fortaleceu nesse tempo que eu venho praticando desde quando a gente começou, né? Está cada vez mais fácil de praticar. E ou eu levanto, vou para um quarto ao lado do meu, ou às vezes eu levanto, sento na campanha bem baixinho e fico no quarto junto com o marido, ele escuta junto. Porque ele também já está acordado, né? Esse horário. E eu estou, assim, com a mente muito mais fortalecida para os meus propósitos, porque eu faço os propósitos, né? Que é o Sankalpa. Se eu falar alguma coisa errada, você vai me ajudando. Eu faço os propósitos antes, eu faço o OM, e aí eu sigo os 3 mantras, que não, para mim ainda não é fácil verbalizar todos, mas eu faço. E eu já senti a mente mais fortalecida para os meus propósitos. Eu faço 3 propósitos, um para cada mantra. E também senti uma experiência de muita positividade, que esses dias aqui em casa todo mundo estava doente, e eu fiz o mantra para a saúde à noite, um dia à noite, que você falou naquele dia, né, que podia fazer, assim, como um recurso a mais,
Em vez de eu fazer outros recursos, porque eu sou terapeuta também, então eu faço autoaplicação de reiki, outras questões que eu faço, né? Mas não, eu busquei o mantra. E foi magnífico, eu praticamente me curei. Eu estava começando com uma dorzinha de garganta, assim, de fundinho, um resfriado que estava querendo chegar, e eu fiz assim, mas com muito propósito, que era para cura. No outro dia eu acordei, eu estava ótima. Eu falei, gente, o que é isso? Eu fiquei assim muito surpresa. Então, assim, estou muito grata aos mantras. E está sendo fácil? Não, não está sendo fácil. Mas todo dia eu acordo e falo, não, eu vou fazer, né? É aquela coisa do propósito. Aí também, outra questão que o livro traz aqui, né? É a questão que ele coloca aqui, que na noite, anterior a uma palestra que ele foi dar, não sei se eu entendi direito, ele teve uma informação onde ajudou ele a falar sobre os mantras e as associações com a área da saúde, né? Durante os registros, né? Os efeitos do yoga e os registros, que são tipo asanas e pranayama, por exemplo, no coração, associado a um eletrocardiograma. Aí ele colocou aqui também a meditação associada ao eletroencefalograma. E isso tudo foi algo que ele intuiu, porque ele não tinha estudado na medicina, né? E aí eu fiquei pensando o quanto que a mente da gente pode abrir, né? Pode ter essas aberturas de criatividade, porque eu sou uma profissional, trabalho, eu preciso de ter criatividade para fazer o melhor pelo próximo, né? Porque faz falta essa criatividade. Quando a gente fica meio congelado, a gente perde essa criatividade. A gente pode até ter informações, por exemplo, científicas, de estudo, livros que a gente lê, mas se a gente não tiver criatividade, é péssimo, né? Porque fica aquela coisa mecânica. E eu fiquei encantada com essa parte do livro. É E aí ele interessante, coloca Raquel, porque também. ele foi educado assim, né? Sim, O Swami Satyananda fazia isso com ele desde criança. Punha ele para dormir, assentava do lado dele e lia todas as escrituras do yoga, ensinava tudo que tinha para ensinar através do sono. E ele era uma criança que a gente chama hoje de TDAH, né? E ele foi educado a ter o conhecimento dessa forma. Aí ele vai para a Europa estudar e tem que dar essa palestra. Só que ele tinha esses canais todos abertos dentro dele, não estava igual a gente engessado, né? Então ele acessa esse conhecimento. Isso não é porque é ele, percebe? Isso é uma capacidade mental que a gente não permite acessar em nós mesmos, né? sim, qualquer um que tiver uma expansão de consciência vai conseguir acessar, precisa trabalhar. E mesmo Aí depois também, Tereza, ele fala aqui do Sankalpa, né? Que a afirmação que é uma afirmação sempre de um pensamento positivo. E aí depois ele coloca sobre as afirmações que as pessoas fazem, por exemplo, uma vez lá, uma passagem de ano, por exemplo, você faz uma afirmação, mas aí você não consegue perdurar aquilo, né? Então a importância da gente fazer algo com rotina e com disciplina é perdurar nosso propósito, né? Eu acho que seria isso para mim, assim, né? É algo que eu percebo, não sei. Agora também... O Sankalpa dentro do yoga, ele é diferente do que a gente tem da autoajuda, como as afirmações positivas, né? Então, a nossa cultura ficou muito essas afirmações. O Sankalpa vem com esse propósito de ir para um lugar no nosso inconsciente, é uma semente que a gente planta no inconsciente. E essa semente, ela só vai ser plausível, ela só vai germinar se ela for sustentada por um longo tempo, com determinação, com essa vontade que você falou,
e ela precisa ser feita de uma forma onde a minha mente consciente não cria um obstáculo. Então, quando eu falo, eu não quero mais fumar, é muito fácil a minha mente criar um obstáculo, né? Então, a intenção é mais importante. Por exemplo, sou saudável sem o cigarro, né? Trazer uma afirmação que vá no sentido positivo, que seja simples do meu cérebro perceber e que não cause ambiguidade para minha mente começar a brigar com a minha intenção, é muito importante. Então, às vezes, a gente tem uma intenção muito certa, mas a nossa afirmação, a nossa frase ainda não está certinha. Então, é legal ir lapidando essa frase para que ela fique o mais simples e assertiva possível, tá? Sankalpa é incrível. Se vocês trabalharem Sankalpa com determinação, assim, de verdade, vocês não vão acreditar como ele vai influenciando quanticamente a sua vida. Ele tem realmente um poder de ir reverberando, sabe? Cris, você está sem som. Eu estou vendo o que você está falando, mas eu não estou te ouvindo. Tá. Se você quiser escrever no chat, a gente lê aqui, tá? E aí eu acho interessante pensar que nesse livro ele ofereceu várias cápsulas de várias coisas, mas talvez eu não tenha tempo e não me identifique com todas as cápsulas, né? Alguma coisa não faça muito sentido na minha vida, né? Ou eu não encontre o horário e o tempo de fazer uma determinada cápsula. E aí ele faz essa proposta da gente definir as cápsulas que nós vamos trabalhar por um tempo e ficar por alguns meses, e aí depois trabalhar outras, né? Do que trabalhar tudo junto. Então, como a gente viu, fazer a lavagem das narinas é fantástico, mas eu não preciso fazer todo dia, eu posso fazer uma vez na semana. Uma vez na semana não é grande sacrifício, né? O Yoga Nidra, ele também é maravilhoso, mas talvez se eu fizer 2 vezes na semana, seja muito melhor do que não fazer. São esses movimentos que são individuais que a gente precisa construir, né? Dentro das nossas possibilidades de rotina. Cada um tem, né? Isso é muito pessoal. Eu tinha perdido tudo isso. Como assim? Tinha sumido de mim isso. Tinha ido embora. Esse livro ele é uma caixinha de Pandora. Você lê de novo, você acha um outro livro. É. Aí você lê de novo, você acha outro livro.
É incrível como ele vai se abrindo, assim, né? Tem esse poder. Quem mais teve experiências com o mantra que gostaria de falar? Eu tive, Tereza. Hum, E assim, a questão de disciplina também, para mim, quando eu consigo, porque eu já começo, o dia já muda, porque eu já tenho aquele propósito, então já acordo cedo, já faço, aquilo fica na minha mente, o dia flui de uma forma diferente. Mas vou ser sincera que assim, não consigo fazer essa disciplina que algumas já colocaram, para mim também falta. Então, assim, tá indo tudo muito bem, mas aí num dia, e eu sinto falta, mas ainda não estou naquela firmeza de estar fazendo certinho todo dia. Então ainda me falta isso. Faço também, já falo os mantras com tranquilidade, isso não é o problema. Mas a questão a disciplina de ter um horário, porque isso eu acho que está me fazendo falta, de ter aquele horário certo, pôr aquilo e manter. Então, eu vou num tempo, aí depois já não consigo de novo. Mas, assim, quando faço, me sinto muito melhor. Rende, aí o resto do dia parece que as coisas já vão engrenando, sabe? Mas estou tentando manter essa disciplina, porque eu sei que é bom e vai ser bom para mim. É dá isso. para sentir, né, que modifica a Dá, mente, né? sente, sim. É isso. Agora vocês me escutam? Agora sim, Cris. Ai, consegui! Eu consegui conectar pelo computador, assistir, boa noite, gente. Aí eu fui pelo celular, mas não conseguia fazer o negócio funcionar direito. Falei, deixa pelo menos eu ouvir, já que eu não posso falar, né? Bem o que a gente falou ontem, ouvir é difícil, né? Eu quero falar. É, Fui obrigada a ouvir. Um belo exercício. E agora, o que eu queria perguntar, que foi minha dúvida quando eu estava lendo o livro, e vocês falaram do assunto, e agora eu não consigo lembrar o nome que você falou. Sankalpa. O que é isso? É um propósito. Eu vou mandar para vocês um áudiozinho que eu gravei sobre o Sankalpa, detalhando um pouquinho, tá? Mas é uma intenção que a gente direciona para o nosso inconsciente. Então, na prática de Yoga Nidra, quando a gente fazia aquelas aulas de Yoga Nidra, você ia, não ia? Nas aulas. Uma Lembra? A saudade da... gente começava a aula deitado e aí fazia esse Sankalpa, fazia 3 vezes o Sankalpa no início da prática e lá no final da prática repetia, lembra? Né? Então, o Sankalpa é esse momento que a nossa mente não está completamente no estado ordinário, acordada, e eu uso essa onda alfa para implantar algo que vai além da minha racionalidade. Eu quero levar isso para dentro da minha mente inconsciente. Então, pode ser a hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir, que eu já estou com sono, antes e depois da meditação e antes e depois do relaxamento, que são momentos onde a gente acessa esse estágio mais tranquilo da mente. Ai, manda o áudio pra gente depois. Vou mandar, tá? E deixa eu contar, lembra no nosso encontro retrasado,
onde você falou sobre a diferença da explosão e da implosão, que a explosão é a raiva, a implosão é a depressão. Eu tive a experiência na prática no final de semana, assim, mas muito, como eu lembrei desse dia, porque eu fui muito agredida por uma pessoa, um amigo, inclusive, e eu não consegui explodir. Eu paralisei. E aquilo foi entrando dentro de mim. Tive uma crise de ansiedade tão horrível que meu corpo tremia inteiro, que eu acho que era de tanta necessidade que ele tinha de explodir e eu não consegui explodir. Nossa, eu tô mega mal até hoje. Parece que tá tudo dentro de mim. Eu tô acabada, assim, tô sem energia, tô péssima. E eu fiquei... O que você falou, eu falei, nossa, a implosão acontecendo. Como é difícil a gente se posicionar, né? Como é difícil. Como a gente não foi educado para lidar com os conflitos, né, Cris? A gente não sabe lidar com conflito. E conflito é parte da existência humana. Não tem como a gente viver sem conflito. Então, a gente precisaria saber lidar com conflito, né? Saber se posicionar. A CNV ajuda muito com essas questões de aprender a lidar com conflito. Acho que são dicas valiosas. Eu digo, para mim, CNV é o yoga da comunicação, né? Porque a gente vai aprendendo esse lugar de uma comunicação mais consciente e assertiva, né? E a gente tem muita dificuldade com a nossa comunicação. Ela está completamente relacionada às nossas emoções, né? A forma como a gente lê o mundo, como a gente ouve o outro, como o outro ouve a gente, né? E isso é muito mais complexo do que alguém um dia falou para a gente na vida, né? Porque ninguém fala, né? É algo que a gente vai aprendendo a duras penas. E falando nisso, quando que vamos ter curso? Porque antes tinha no Ganesha. Agora eles estão todos online por enquanto. Estão acontecendo, mas eles estão online. Tem os grupos de estudo, a Débora faz, a Simone participa, né? Estão acontecendo, sim. Depois eu faço contato, tá? Essa cena que você descreveu me faz pensar nos mamíferos, né? Sabe que depois que o mamífero, o leão corre atrás lá da gazela, e a gazela sobrevive, ela precisa liberar o estresse do corpo dela. E sabe o que ela faz? Ela vibra. Arrepiei. Ela vibra o corpo. A gente Vibra? precisa aprender a vibra, né? A gente precisa aprender a usar mais o nosso corpo para liberar energia, para liberar essas tensões, né? Entender que ele tem essas ferramentas. Não deixar implodir só. Tereza, e quais ferramentas você daria de exemplo para a gente conseguir fazer isso pelo corpo, sem ser uma explosão de um grito? Que eu pensei assim, eu acho que se eu gritar vai sair tudo dentro de mim. Mas como fazer isso com o corpo? As respirações de liberação que a gente faz, o Ra, né? As posturas, a gente já trabalhou também, eu não sei se você lembra, mas como a postura do universo, posturas que fazem nosso corpo vibrar,
sabe? Que você fica paradinha lá, e você faz tanta força nas pernas que seu corpo começa a mover a energia, né? São formas de você lidar com isso, né? Pôr para fora. Eu queria compartilhar, aproveitando essa deixa, que eu tive uma experiência parecida com a da Cris, assim, eu fui viajar com umas amigas e na viagem eu passei exatamente por isso, assim, por essa coisa de me sentir agredida, né? Porque, na verdade, talvez nem tenha sido a intenção, mas foi assim que eu me senti. E aquela coisa de ficar aquela coisa mal resolvida, aquele clima pesado. E aí, como eu estava em viagem, eu consegui, depois de um tempo para mim. Então, eu fiquei ali, estava na piscina, né? Depois que a gente chegou na pousada, e fiquei ali, elaborando, né? E aí também eu agradeci imensamente a CNV que me trouxe essa possibilidade de elaborar, né? E de ter consciência dessa raiva que eu estava sentindo, do porquê que eu estava sentindo a raiva, que essa raiva não era dela, né? Especificamente, de onde estava vindo. E eu tive essa coisa da vibração. E depois que eu passei por isso, assim, por essa elaboração, né, sozinha, eu comigo ali nesse tempo, né? E aí eu tive consciência de que a gente precisa desse tempo também, né? Que às vezes a gente não vai ter essa resposta na hora, né? Que eu preciso na hora, eu não conseguia, não estava conseguindo lidar com a situação, mas depois sozinho eu consegui. E aí o corpo vibrava, 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 e eu não tinha nem controle, assim, sabe? Dessa vibração. Foi muito espontâneo. E aí eu consegui aliviar muito, assim, essa raiva. Eu passei da raiva, né? Assim, então, foi muito maravilhoso, assim, e eu agradeço muito todo o ensinamento e o apoio, assim, de todos os grupos, né? E de tudo que a gente... E essa percepção do tempo, sabe? Porque às vezes a gente na correria e né? Na loucura do dia a dia a gente não se dá esse tempo, né? E acho que não entende que a gente precisa desse tempo, né? Então, esse foi também o meu grande ensinamento, Débora, sobre o conflito, de entender que o conflito ele tem o seu próprio tempo de ser resolvido, que não é o tempo que a gente gostaria, né? Essa coisa social, né? Acabei de brigar com alguém, já preciso dar uma resposta, né? Ou preciso resolver isso essa semana. Talvez alguns conflitos eles precisem de meses para serem resolvidos. E aí a gente tem a possibilidade de falar assim, eu ainda não estou pronta para conversar sobre isso, ou eu quero pensar um pouquinho a respeito e depois voltar para esse assunto, né? Que é aquele respiro, né? Dentro dos conflitos, para mim foi um grande aprendizado, né? Poder dar esse tempo das coisas se resolverem. Que é isso, né? Às vezes acaba de acontecer e a gente nem sabe por que está sentindo tudo que está sentindo. É exatamente isso. Precisa elaborar, né? Porque uma parte é nossa, né? Pegou em coisas nossas que são da nossa história, né? E não necessariamente é do outro, né? E isso precisa ser diferenciado para aí conseguir fazer um pedido para o outro, conseguir ir para o outro e falar algo que seja realmente dele e não todas as nossas mazelas que a gente carrega, né? Da nossa carga, né? Nossa E eu carga. acho que quando a gente não dá esse tempo, a gente entra na reatividade, né? É reativo. E eu fiz muito essa conexão, que, né, se eu não tivesse tido esse tempo de elaborar a raiva, eu estaria naquela coisa de ficar alfinetando, de ficar e manter esse clima provavelmente até o final da viagem, né? De achar que aquilo é do outro, então o outro é que está provocando aquilo em mim, e aí eu fico reativa e fico, né? E não é. E aí eu consegui passar dessa raiva e
aliviou, sabe? Assim, eu consegui seguir a viagem muito mais leve, assim, né? Sem ter esse peso da reatividade ali, da interação. E o outro ponto também que eu pensei muito eu estou numa fase, né, de muitas mudanças e às vezes algumas pessoas não vão fazer mais parte do meu dia a dia. Eu estava num lugar lindo onde tinha uma mata maravilhosa e eu não podia abrir a janela quando eu acordava porque as pessoas que estavam comigo queriam dormir. Em vez de apreciar a beleza da natureza, a gente só tinha 2 dias para olhar aquela maravilha. Estava num chalezinho super lindo, lindo, e a pessoa estava procurando, até que ela me falou assim, encontrei um defeito. Eu falei, nossa, mas você está buscando encontrar um defeito? Meu Deus do céu, agradece que a gente pode estar aqui. Então, aí a pessoa da pousada fez uma gentileza de levar um suco para a mesa, a pessoa estava comigo, colocou o suco na boca, falou, aí tem açúcar. Então, é tudo é só no negativo, é só a parte ruim. Não consegue ter certeza da gentileza que a pessoa teve de fazer esse gesto. Eu fui pegar as coisas da mesa para levar para a cozinha, porque eu tenho esse hábito em qualquer lugar que eu estou. Isso é muito comum fora do Brasil, né? A gente levanta da mesa e leva as coisas, tira da mesa. Aqui no Brasil não é muito comum. E quando eu fiz isso, o que você vai fazer? Só falta agora você querer ir para a cozinha nem para lavar louça. Então, sim, eu fico assim, eu tô distorcida, não pertenço mais a esse grupo. Bem-vindas ao caminho do autoconhecimento. Outra coisa horrível. Muda tudo, muda as amizades, muda a forma como a gente olha para as pessoas, a forma como a gente enxerga as pessoas, a forma como a gente está no mundo, né? E sim, é isso mesmo que acontece. Você vai trocar de amigos, você vai construir outros meios, não vai mais se identificar com coisas que você se identificou por anos, né? E vai ver coisas que você não via antes em pessoas que estavam do seu lado, né? Então, isso é fato. Quando a gente estava voltando, tinha um cachorro de porte grande. Se eu tivesse no meu carro, sozinha, eu teria parado, colocado água, colocado comida longe dele e esperado ele. Mas eu não estava, não tinha carona. O que eu falei? Nossa, por favor, dá luz para o carro que está vindo para evitar um acidente. Ele deu um grito comigo, falando, tenha dó. Isso é chato, chora. Cuidado com o outro, sabe? O que a gente está fazendo aqui é andar na contramão do que o mundo, da onde o mundo está indo, não é, gente? Vocês não têm essa sensação? Que é como se a gente estivesse remando contra a maré? Né? Então, não dá para a gente esperar que o mundo todo entenda o que nós estamos fazendo. Se o mundo, a normose, né, a doença de ser normal, está levando todo mundo para uma direção. E a gente está fazendo a direção de sair da normose e vir para a consciência. Sim. E o caminho da consciência é o caminho contrário ao caminho da normose. Normose é um termo, vocês podem procurar livros sobre isso. Tem um livro do Jean-Yves Lelouch sobre isso. Tem um livro do Hermógenes sobre isso. Ele falava muito da normose, né? Para a gente começar a entender que isso é uma doença. Porque às vezes parece que nós que somos loucas, né?
Que a gente está tão longe desse lugar igual, que parece que é esse o nosso caminho de... Então, a gente precisa reconhecer que o lugar da normose, ele anula a vida das pessoas, anula a autenticidade, anula as histórias, anula as verdades internas, né? Não deixa florescer a beleza de cada um. E desconecta, né? Desconecta. A palavra desconexão. Porque nós não somos quadradinhos iguais. Nós somos quadradinhos únicos. Formas únicas. Tereza, nós paramos a leitura do livro aonde? Na 67. Ah, tá. Então, a 67 vai começar onde você está ansiosa para entrar. Tá, vocês me desculpem, eu sempre me atropelo, como teve feriado e eu não vim também, que estava viajando na anterior, eu fui lendo. Aí eu falei, ai, me adiantei de novo. Sim, então o que a gente vai ver, né, do próximo encontro são as práticas de asana que ele vai sugerir e as práticas de pranayama, tá? Eu gravei um videozinho para vocês com essas práticas, para quem ficar em dúvida poder seguir pelo vídeo, tá? Quem faz aula lá no Ganesha, eu sugiro que intercale os dias. Então, o dia que você for na aula, você não precisa fazer essa prática. Mas o dia que você não for, você faz, tá? É curtinho, talvez como a Raquel tinha colocado, no começo pareça mais longo, porque você está aprendendo. Mas a hora que você pegar, é coisa de 20 minutos de prática, tá? Para fazer todos os asanas e fazer a respiração. Então, não é algo que precisa tumultuar tanto assim o seu dia, tá bom? E tem melhor horário? De manhã, melhor horário, tá? Ele dá a prática de saudação ao sol, que pode ser difícil para algumas pessoas. Eu gravei uma prática na cadeira para substituir essa prática de saudação ao sol no chão. Então, quem não faz práticas ainda de asanas, faz a prática na cadeira para não sofrer, para não ficar se machucando, né? Porque não é uma coisa para aprender assim sozinha, tá bom? Tem alguns detalhes. E aí, trazer para a consciência como isso vai integrar a prática, por exemplo, do mantra, né? Então, o mantra está preparando a minha mente. O asana, ele vai purificar o meu corpo, equilibrar as minhas energias, né? E os pranayamas vão mobilizar essa energia purificada dentro de mim, né? Uma coisa soma na outra, elas têm funções diferentes. Então, eu não posso fazer só a respiração, porque é o que eu mais gosto. Eu gosto de respirar, vou só respirar, né? É interessante que você faça a respiração num dia, se você tem pouco tempo, e faz os asanas no outro, se você achar que não vai dar tempo,
tá? Mas não fixa apenas no gosto e no desgosto. Tenta experimentar a prática para que você possa perceber como a prática mobiliza suas energias. Como que é fazer uma semana, todo dia, mantra, respiração e asana? O que acontece com você? Se você não experimentar, fica mais difícil ainda você construir a disciplina, porque você não vai entender por que você está fazendo a disciplina. Mas se você experimenta e percebe os benefícios, você entende por que você vai acordar, por exemplo, meia hora antes da sua rotina para fazer aquilo. Tem que ser experimentado, né? Mas não precisa ser a primeira coisa, né? Cris, ele sugere que se você puder fazer antes do café da manhã, é a melhor opção. Mas pode ser que você não possa, né? Aqui em casa eu não consigo, por exemplo, fazer... Eu só faço meus mantras. Depois eu faço asana, porque eu preciso cuidar dos meus cachorros, né? Então tem essas coisas de rotina, né? Cachorro é minha Então, se solução. você tem a possibilidade de acordar, fazer mantras, asanas e pranayamas, é o perfeito. Não dá certo assim. Então, faz o que tem para fazer e depois faz o asana e o pranayama, né? Eu só preciso dar comida para ela. Se eu der comida para ela, eu posso fazer qualquer coisa. Mas primeiro eu tenho que alimentá-la. Senão, ela toca. Se não falar um oi antes, nossa, não medito de jeito nenhum, porque fica chorando no meu ouvido. Dorme o dia inteiro. Então, tem que organizar. E isso é cada um com as suas necessidades da manhã, né? Cada um sabe como é a rotina da casa, né? E como isso vai funcionar para vocês. Se deem o direito de buscar o melhor, percebe? Puxa, de manhã de jeito nenhum não cabe. Então faz à tarde. É melhor do que não fazer. Tá? Se deem esse direito de buscar na rotina de vocês a melhor forma de introduzir. Só não vai fazer com barriga cheia, que não vai funcionar. Asana e barriga cheia não são duas coisas boas, tá? Então, se almoçou, espera um bom tempo para depois fazer, tá bom? E daquela outra lição de observar e escrever, alguém fez? Eu tentei, mas eu estava tão mal que nem isso eu consegui fazer. Nossa Senhora. Mas deu para observar? Acho que a Cris caiu. Deu para observar, Cris? Eu estou observando todos os dias, até hoje eu estou vendo como que está indo agora aqui a balança da queda que eu tive. Porque para quem tem depressão, essas coisas é muito pesada, te derruba muito, te leva toda energia. Você vai lá no fundo do poço e começa a subir devagarzinho. Aí é calma, paciência, um dia por vez. Sim. É isso mesmo. É esse o caminho, né? E se acolher e se nutrir, né? Mais alguém? Então, a sugestão é que vocês
escrevam sobre a experiência das práticas que vocês estão tendo, tá? Então, é como se fosse um diário de prática, né? Ah, fiz o Yoga Nidra hoje e senti vontade de chorar, ou veio uma lembrança do meu passado, né? Tenta trazer isso para o papel para você lembrar depois, né? Como essas práticas foram influenciando. Hoje acordei, não fiz o mantra e senti que meu dia foi tumultuado, falta de atenção, falta de foco, né? Fiz o mantra e consegui perceber que eu tinha acordado triste, por exemplo. Percebe? São coisas que a gente pode ir observando com a prática, né? São mais que sensações físicas, né? São comportamentos da mente, né? Como a minha mente se comporta quando eu faço tal coisa. Mas pode vir também uma sensação física, né? Eu fiz os asanas e veio um calor incrível no meu corpo, ou esquentou só uma parte do meu corpo, né? Minhas mãos começaram a transpirar, por exemplo, né? Eu nunca fiz isso. Seria interessante fazer, né? Onde está indo a energia, né? Eu tenho uma aluna que ela começa a fazer yoga com as mãos lá nas coxas, sentadinha. Aí ela tem que pôr a mão no chão para esfriar, de tanto que a mão dela esquenta, né? Tira e queda. Então, ela tem uma energia muito forte nas mãos. Aonde que está a energia no seu corpo? Como que você vai saber se você não observa, né? A observação vai trazer a possibilidade de você falar, não, eu preciso levar mais energia, por exemplo, para as minhas pernas, já que eu tenho muita energia na parte alta do meu corpo. A gente sente isso com as práticas. Então, com a prática física, a gente está atento à atenção, à respiração, à força, à flexibilidade, mas também às lembranças, aquilo que vem na mente, aos insights, né? Puxa, aquele negócio que você queria resolver faz uma semana, a resolução daquilo veio na sua prática, né? Sentou para meditar, veio a resposta do que você queria, né? A gente precisa observar isso. Quando a gente tem mais clareza desses movimentos feitos através da prática do yoga, eu acho que fica mais fácil entender porque o yoga é tão integral, ele é tão holístico, né? Porque ele realmente mexe com tudo isso, né? Pessoas que são mais sensitivas, que têm mediunidade, vão perceber que desenvolvem mais mediunidade com a prática, né? Essas coisas eu acho que são fundamentais da gente entender sobre nós mesmos. Tudo bem? Alguma questão? Então, tragam o propósito dessa semana ser uma semana de práticas, para a gente poder conversar e tirar as dúvidas na semana que vem, tá bom? Corrige sua postura, fecha os olhos um instante. Reconhece como você se sente.
Visualize um ponto de luz entre as suas sobrancelhas. E com atenção neste ponto, entoamos Om, seguido de Shanti e Hari Om. Inspira profundamente. Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Namastê. Namastê. Boa semana para vocês. Ana. Tchau. Tchau. Boa semana a Ana, todos. gente. Tchau, tchau. Ouvi a voz da Suzana. Tchau. Tchau. Beijo, boa semana. Boa semana.